agora em Daniel, capítulo 1. Daniel no capítulo 1. Há 2 domingos eu comecei a expor o livro de Daniel. A intenção era de domingo passado também estar com vocês expondo, mas por conta de um cancelamento de voo, eu e Luciana ficamos um tempo a mais no aeroporto lá em São Paulo, não deu tempo de chegar. Mas então hoje nós retomamos, ainda no capítulo 1 do livro de Daniel. No domingo retrasado, então, eu expus para os irmãos Deus ali no controle da história, mesmo quando o seu povo sofre, mesmo quando ele corrige o seu povo, ou ali também Israel, ele exercendo o juízo sobre aquela nação. E hoje vamos dar continuidade no que estávamos falando. Vou ler todo o capítulo, os irmãos acompanhem. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e as pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, a primeira cena que nós temos aqui, Israel sendo levado cativo para a Babilônia. E o texto diz que quem fez isso foi Deus. Deus entregou nas mãos. Nabucodonosor, com certeza achava que era por ele, era o poder dele. Mas nós vemos que é o próprio Deus que entregou. Deus permite que o seu povo seja levado. Depois nós vemos a cena movendo agora já para a Babilônia, o povo já na Babilônia, versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Interessante. Eles seriam levados lá para a Babilônia, a Caldeia, uma região mais ampla que ficava próximo ali, e esse povo judeu ia ensinar coisas da cultura deles lá, a língua deles lá, de proximidade deles ali. Tão culto que era esses jovens que eles haviam levado para ali. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misaías, o de Mesaque, e a Azarias, o Abednego. Pensa nesses nomes, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Pior do que a pronúncia era o que esses nomes significavam, porque era uma adoração aos deuses ali da Babilônia. Os nomes deles foram mudados, né? Os nomes que exaltavam e glorificavam a Deus de Israel, agora foram mudados para nomes que exaltavam e glorificavam os deuses da Babilônia. O chefe dos eunucos lhes pôs resolveu Daniel, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça perante o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias,
e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencidos o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Quantos de vocês já andaram de avião aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos já andaram de avião? Agora deixa eu ver a proporção. Quantos nunca andaram de avião? Então agora levanta a mão para mim. Quem já andou e gosta e quem tem vontade de andar? Deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu fazer uma enquete aqui. Bastante gente, né? Andar de avião é bom. É muito bom, muito rápido, né? Uma viagem que nós gastamos 10 horas no mínimo para São Paulo, a gente faz em 1 hora e 30 minutos no máximo de avião, pensa? Isso é maravilhoso. Mas de vez em quando a gente passa uns perrengues com os aviões, né? Quando período chuvoso, ou às vezes ali no meio do dia com sol muito quente, com nuvens carregadas, mesmo que não esteja chovendo, os aviões podem passar por algumas coisas que chamam turbulência, né? Um dia mesmo, eu não esqueço disso, vim de São Paulo para cá, eu apegado, né, com o meu papai do céu, orando a ele, porque eu olhava assim, não enxergava só a asa do avião, a gente não via nada, só a chuva caindo, e quando você olhava para a asa, ele estava batendo assim, que parecia um passarinho que estava voando, né? E caía e levantava, caía e levantava, e a gente às vezes passa um medo danado lá, quando tem a tal da turbulência, né? E certa vez tinha um garotinho ali no banco do avião, e 3 bancos, tinha um garotinho, estava ali a sua mãe, e do lado estava uma outra pessoa aí morrendo de medo durante uma turbulência violenta, o avião pulando igual um jumento para lá e para cá, e esse menino tranquilo. E então a mulher do lado perguntou para ele, né? Você não tem medo não desse avião desse jeito assim? Aí ele falou, não, o avião está em boas mãos. Ah, mas por que você sabe que o avião está em boas mãos? E a criança respondeu, porque o meu pai é o piloto. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque Deus é o piloto da história. O nosso pai é quem está no comando. O nosso pai é quem está no controle. A história está em boas mãos. Quando o livro de Daniel é escrito, ele é escrito exatamente para trazer consolo, conforto, para trazer segurança para um povo que depois do cativeiro babilônico, depois de ter mesmo voltado para Jerusalém, passou, naquele momento, a nunca mais ter o controle do seu próprio povo. Depois do cativeiro babilônico, Israel volta para Jerusalém. Mas depois vêm os sírios, vêm os assírios. Depois vem Alexandre o Grande com o Império Grego. Depois o Império Grego cai para Roma e vem o Império Romano. De tal forma que não mais eles assumem o controle da sua própria nação. Então, Deus vai mostrar aqui no livro de Daniel que Ele está no controle.
Mesmo quando catástrofes acontecem, mesmo quando coisas horríveis acontecem, como o povo tendo sido levado para a Babilônia, ainda assim Deus, Ele está no controle. E uma das coisas que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que, porque Deus está no controle, nós devemos, ou a nossa confiança deve estar sempre nas suas misericórdias. Porque Deus está no controle, a nossa confiança deve estar nas suas misericórdias, na graça do nosso Deus. Porque Deus, Ele é sempre misericordioso para com o seu povo. Ele é sempre gracioso para com o seu povo. Quando nós lemos esse capítulo, nós somos tentados a exaltar Daniel e dizer, está vendo como que Daniel foi? Nós precisamos seguir o exemplo de Daniel. Daniel era um homem decidido, Daniel não teve medo, Daniel foi isso e foi aquilo. Mas nós esquecemos que apesar de Daniel ter o desejo de honrar o seu Deus, ter decidido ser fiel ao seu Deus, não ter tido medo de morrer ao dizer, eu não quero me contaminar com isso. Nós não podemos esquecer, volte seus olhos para o versículo 8, que o que aconteceu aí, depois de Daniel ter feito isso, nós vemos então no versículo 9, que, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Meus irmãos, a nossa esperança tem que ser no Deus misericordioso que nós temos. Esse Deus misericordioso fez com que o chefe dos eunucos também agisse com misericórdia para com Daniel. E assim deve ser então a nossa vida, sempre olhando para aquele que é misericordioso com o seu povo. Nós não precisamos temer nada nesse mundo. Nós já vimos numa escola bíblica dominical, sobre um texto lá de Mateus capítulo 10, versículo 28, que fala que nós não devemos temer aqueles que podem tirar a nossa vida. O nosso temor tem que ser aquele que pode tirar tanto a vida quanto fazer perecer a alma no inferno. Esse é o grande Deus da história, é esse que deve ser temido. E lá no contexto de Mateus, Mateus escreve isso para confortar os discípulos, dizendo, olha, o máximo que as pessoas podem fazer com vocês é tirar a vida, mas não se esqueçam. E hoje nós entendemos isso, porque até aquele momento isso não havia acontecido, mas hoje nós sabemos que o nosso Senhor venceu a morte. Que Cristo Jesus morreu na cruz para que no terceiro dia Ele ressuscitasse e destruísse e reinasse sobre o pior dos nossos inimigos, que é a morte. Vamos temer para quê? E Daniel aqui, quando ele toma essa decisão de não participar daquele banquete do rei, ele enfrenta até a possibilidade de perder a sua vida. Mas nós sabemos que nós não precisamos temer isso. Nós vemos também que em Jesus nós somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos diz isso. No versículo 36, Paulo fala, citando o Salmo 44, Paulo fala que nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro todos os dias. Todos os dias estamos sujeitos à morte. Mais especificamente, num contexto de perseguição, cristãos estão sujeitos à morte o tempo inteiro. E então Paulo diz ali em Romanos, não precisamos ter medo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, será espada, será fome, será nudez, será o quê? Nada. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Portanto, quando o povo de Deus lê essa história, embora ainda eles não tivessem esse conhecimento que nós temos hoje, do Cristo que se revelou, mas eles sabiam que podiam confiar em Deus. Daniel confia no Senhor. Daniel decide bravamente não se contaminar com as iguarias do rei, mas ele só pôde ter êxito por conta das misericórdias do nosso Deus. Meus irmãos, e aqui fica algumas lições para nós.
Quando Daniel decide não se contaminar, não é por causa da comida em si. Olha, os legumes que ele comia também eram providenciados pelo rei. A água que ele bebia era a água da Babilônia, do palácio do rei. Então, não comer das finas iguarias do rei não era simplesmente participar de uma dieta alimentar. Não. É porque os banquetes eram feitos em consagração a deuses. De tal forma que participar da mesa do rei era também participar da adoração a esses deuses. E Daniel, então, se coloca em oposição a isso. E, meus irmãos, ao longo da história de Israel, nós vemos o povo de Deus muitas vezes, ou sempre, se dobrando diante dos deuses daquela terra. Quando o povo de Deus estava no Egito, eles eram idólatras. E Deus os tirou dali para que eles deixassem de adorar os deuses do Egito. E os levou para o deserto para que eles pudessem adorar o Deus verdadeiro. Quando o povo entra na terra prometida, Deus diz a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite para que te vá bem. Em Juízes, no capítulo 2, nós vemos que enquanto Josué viveu, enquanto os anciãos viveram, mesmo depois da morte de Josué, os que conheciam o Senhor, aquela nação permaneceu fiel ao Senhor. Mas quando eles morreram, a geração que se levantou depois se dobrou diante dos deuses ali de Canaã, os deuses que tinham ali, diante de Baal, diante de Astarote. E assim eles foram sempre caindo. Por que eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos? Porque ao longo de toda a história do povo judeu e do povo cristão, porque a nossa religião ela é judaico-cristã, ela não nasce com Cristo, mas ela vem desde Abraão. Ao longo da nossa história, nós nos dobramos diante de deuses, e deuses, não deuses dos nossos pais, mas do século que vivemos. E muitas vezes somos tentados a nos dobrar diante de deuses dos nossos dias. Quantos de nós têm adorado o dinheiro, dado mais importância ao dinheiro do que outra coisa? E então nos tornamos avarentos, e a palavra de Deus nos diz que a avareza é idolatria. Quantas vezes nos importamos mais conosco do que com os outros? Somos o centro, queremos ser o centro do universo, o centro do nosso lar, o centro da igreja, o centro de tudo. De tal forma que nós acabamos adorando a nós mesmos mais do que ao Cristo Jesus que nós servimos. E nós precisamos ter coragem para dizer não às coisas que nos seduzem, mas que são idolatrias. Daniel, ele se coloca desta maneira, ele faz isso. Ele está diante de um banquete maravilhoso, comer das finas iguarias do rei. Meus irmãos, eu fico pensando, se fôssemos nós, se fosse eu, será que eu teria percebido isso ali? Opa, isso daqui não é simplesmente uma comida, mas é idolatria, eu vou me abster disso. Porque as coisas se apresentam para nós, não é de uma maneira ruim, como se fosse algo ruim. Os ídolos não vêm para nós como se fosse algo ruim. O pecado não se apresenta para nós como se fosse algo ruim. E muitas vezes nós caímos pela sedução das coisas. Mas Daniel diz: não, eu não quero. E ele resolveu firmemente não se contaminar com essas iguarias. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que da mesma maneira que Daniel encontrou misericórdia da parte de Deus para conseguir vencer o pecado, para conseguir ser fiel e honrar a Deus, nós também, da mesma maneira, encontramos essa misericórdia no nosso Deus, porque o Deus de Daniel é o mesmo Deus nosso, de tal forma que nós podemos resistir às coisas que desonram a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
Paulo diz em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13, que nenhuma tentação, Deus não nos dá nenhuma tentação que não seja humana, mas juntamente com a tentação, Ele nos dá os recursos para vencermos de tal maneira que nós podemos vencer essas tentações. O Espírito Santo que habita em nós nos capacita a vencermos todas as tentações, vencer todos os ídolos do nosso coração. E nós encontramos diante de Deus, então, esse conforto, esse consolo e essa força para vencer. Mas talvez você esteja pensando, pastor, mas eu não participo de nenhum banquete a deuses, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, eu não me dobro diante de nada disso. Mas esses não são os nossos piores inimigos no sentido de ser mais difícil de resistirmos, meus irmãos. Os nossos piores ídolos estão aqui dentro do nosso coração. Tem um livro que eu gosto muito, trabalho com todas as pessoas em aconselhamento. Já expus esse livro aqui na igreja, no discipulado. Algumas pessoas que eu tenho discipulado tenho trabalhado isso também. É um livro que chama Pecados Intocáveis, que fala de tantos pecados que estão no nosso coração, que são ídolos no nosso coração. Orgulho. Quantos de nós, por orgulho, não conseguimos perdoar? Por orgulho, não conseguimos nos relacionar com algumas pessoas? Quantas vezes nós nos dobramos diante desse Deus, diante desse ídolo no nosso coração que é o orgulho? A insatisfação de não aceitar a vontade de Deus na minha vida, o propósito de Deus, os planos de Deus, e por conta disso eu tenho uma vida insatisfeita. Quantos de nós vivemos assim? E essa vida de insatisfação nos causa ansiedade, porque nós temos medo de permanecermos sempre assim, de Deus nunca mudar a realidade, e isso acaba dominando todo o nosso ser. E nós nos dobramos diante desses ídolos. Meus irmãos, eu quero encorajá-los nessa noite a lutar, a entender, a observar e verificar quais são os ídolos do seu coração. E fazer como Daniel, resolver firmemente não se dobrar diante desses ídolos. E você pode acreditar que o Senhor, Ele vai te dar condições para você vencer tudo aquilo que você precisa. Tudo. Porque as tentações estão diante de nós, mas o nosso Deus, juntamente com as tentações, Ele nos provê livramento de tal forma que nós podemos resistir. Se você não tem conseguido sozinho, não continue tentando. Busque ajuda. Peça alguém para te ajudar. Talvez um crente mais experiente que esteja já há um longo na caminhada e consegue vencer, ele possa estar com você, orando contigo, caminhando contigo. Jejue. Nós muitas vezes não praticamos isso, não temos a prática do jejum, e a prática do jejum é exatamente em momentos de dificuldade na nossa vida. São coisas que nós não conseguimos vencer, são situações que não são para se alegrar, mas para chorar. É isso que Jesus nos ensina a respeito do jejum. E se nós não estamos conseguindo vencer os ídolos do nosso coração, é um bom momento para a gente fazer isso. Mas tenha certeza de que o Senhor te dá condições de vencer tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa vencer, todas as tentações. Nós vemos que Deus foi conduzindo tudo. Para que Daniel não se contaminasse, primeiro, o eunuco, o chefe dos eunucos tinha que concordar. O cozinheiro-chefe tinha que concordar. Mas também
Daniel tinha que arrumar um jeito de provar que não teria problema, porque a cabeça deles estava em jogo. E Daniel propõe um teste. Irmãos, cá entre nós, humanamente falando, comer legumes e água, você acha que esses homens ficariam mais robustos, mais corados do que os outros que estavam comendo das finas iguarias do rei? Eu sei que se tiver algum vegetariano, ele vai dizer assim: fica assim, pastor. Está aí, ó, a prova de que nós precisamos fazer isso. Deus me livre. Nada contra os vegetarianos, né? Mas aquela picanha bem passada, mal passada é excelente, né? Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, veja só, foi Deus quem concedeu deles poderem, ou deles ficarem corados e robustos como eles estavam mais do que os outros. Não era a dieta que Daniel escolheu, mas era o Deus que Daniel servia que fez isso. Portanto, Deus deu todas as condições para que Daniel o honrasse, para que Daniel fosse fiel, permanecesse fiel a eles. E aqui, meus irmãos, entra a segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. É que porque Deus está no controle, Ele exalta o seu povo diante de todos os outros. Porque Deus está no controle, Ele exalta o seu povo diante de todos. Daniel se coloca humildemente para o chefe dos eunucos, para o cozinheiro-chefe. Daniel se apresenta humildemente diante do rei Nabucodonosor, porque ele era um escravo do rei, um conquistado de guerra. E humildemente ele se coloca. Mas essa humildade era proveniente da humildade que ele tinha ao Senhor, ou pelo Senhor, para com o Senhor. O temor que ele tinha para com o Senhor. E é interessante, meus irmãos, que nós vemos aí, olha só, versículo 17, você pode olhar. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E ainda Daniel deu ainda inteligência, sabedoria, com visões e sonhos. Meus irmãos, quem deu a nação de Israel para Nabucodonosor levar cativo foi Deus. Quem deu misericórdia a Daniel, concedeu misericórdia da parte do eunuco para Daniel, foi Deus. E quem deu a sabedoria e quem deu a inteligência e sabedoria que fez com que Daniel fosse colocado como os principais da Babilônia, foi o próprio Deus. E eu falo para vocês nesse momento que nós precisamos acreditar e confiar que porque Deus está no controle, Ele nos exalta, porque é exatamente isso que nós vemos também no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Deus fazendo isso por meio de Cristo Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo nos ensina que Cristo Jesus, Ele se humilhou. Cristo Jesus se humilhou, se fazendo servo, se colocando debaixo da autoridade de Deus o Pai, lembrando que Deus Filho e Deus Pai são um só. Mas Cristo Jesus, Ele vem em forma de servo, humilde, sofredor. E lá em Filipenses capítulo 2, Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará perante Ele. Esse Cristo Jesus, meus irmãos, que é retratado para nós como sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, quando Paulo está pregando ou escrevendo ali para a igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, nós não estamos expondo sabedoria humana,
Porque tanto judeus pedem sinais, como grego pedem sabedoria, mas para aqueles que foram chamados, sejam gregos ou sejam judeus, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus que foi concedida a nós. E quando nós nos humilhamos perante a poderosa mão de Deus, como nós podemos ver também, quando Pedro nos escreve isso na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que tempo oportuno Ele vos exalte. Quando Pedro nos ensina a fazer isso, ele está ensinando-nos da mesma maneira que Paulo nos ensinou em Filipenses capítulo 2, de ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, de nos fazer humildes diante de Deus, para que Ele conceda a nós aquilo que vai nos exaltar. No último dia nós estaremos com Cristo Jesus, reinando com Ele. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa que precisa existir na nossa vida é a humildade. Humildade para entendermos para entender quem nós somos. Pecadores, miseráveis, que não tem direito a nada, que não merece nada. Eu tive um professor que, sempre quando a gente o cumprimentava, perguntava, tudo bem, né? Como é que o senhor está? Ele sempre dizia, melhor do que mereço. Eu sei que não existe nenhuma definição para nós, nenhuma definição, nenhuma melhor forma de respondermos a um cumprimento do que essa. Porque um dia nós podemos acordar sorrindo, que estamos melhor do que merecemos. Mas podemos acordar chorando também, que estamos melhor do que merecemos. Podemos estar exaltados, que estamos melhor do que merecemos, mas também podemos estar humilhados, porque estamos melhor do que merecemos. E é por isso que Paulo, também em Filipenses, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez, tanto na honra quanto na humilhação. Por quê? Porque ele entende que não merecia nada. E o Senhor Jesus que ele servia, dava força para ele, entender isso, e viver a vida da maneira como agrada a Deus, mas tendo a consciência, a certeza de que é Ele que nos exalta. Meus irmãos, nós podemos ser humilhados de qualquer jeito, nós podemos ter uma vida difícil de qualquer forma aqui, mas nós podemos ter a certeza que o Senhor exalta o seu povo. Mateus capítulo 5, versículo 3 também nos diz, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Talvez você possa então pensar, pastor, mas eu vou dizer para o senhor uma coisa, eu estou vivendo uma vida de humilhação. Esse Deus que exalta até hoje não tem exaltado. Talvez você diga, pastor, eu tenho sido fiel. Pastor, eu tenho tentado honrar o Senhor com tudo. Mas ainda assim eu estou vivendo uma vida de humilhação. Meus irmãos, quando Pedro nos diz para nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, ele diz que Deus no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. Daniel foi exaltado em vida, ainda jovem, diante de todo aquele povo. O versículo 20 diz que eles foram achados 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores daquele reino. Deus os colocou lá em cima, a Daniel e os seus 3 amigos, enquanto eles eram jovens. Mas muitas pessoas passam a vida toda aqui, não tendo uma vida de exaltação. Mas nós não podemos achar que Deus não cumpriu as suas promessas, porque a nossa vida aqui é um pedacinho
do que nós vamos viver na eternidade. E no dia que Cristo voltar, meu irmão, você pode ter certeza que não vai ter nenhum que não será exaltado diante de todos e que vai viver eternamente glorificado, assim como Cristo Jesus está hoje. Ah, pastor, mas eu queria ser exaltado nesta vida. Então, é bem provável que esse seja um Deus no seu coração. De querer aqui e o agora. De não querer no tempo de Deus, mas no seu tempo. Talvez isso possa alimentar aquele desejo de mostrar para o outro que Deus te exaltou. Nós temos uma teologia tão ruim no nosso país que tem até música evangélica que fala mais ou menos sobre isso, né? Deus vai me levantar e eu vou mostrar. Aqueles que acharam que eu estava caído, agora vão me ver. Um desejo de ser exaltado. Não, meus queridos, nós não podemos pensar assim, mas ter a tranquilidade que o Senhor nosso Deus nos exalta em tempo oportuno. A história está em boas mãos. Quem governa a história é o Deus que você serve. Você pode ter certeza disso. Resolva firmemente não se contaminar com os deuses desse século. Resolva firmemente honrar e ser fiel a esse Deus, e Ele vai conceder misericórdia a você, assim como Ele concedeu a Daniel. Se humilhe diante dessa poderosa mão de Deus. Entregue sua vida de verdade, verdadeiramente, dizendo: Senhor, o Senhor é o Senhor da história mesmo, e o Senhor vai fazer o que o Senhor bem entender na minha vida. E eu quero gostar disso, eu quero viver assim, alegre assim. E pode ter certeza que o Senhor há de te exaltar, porque esse é o plano dEle. Eu sempre costumo dizer que não existe cristianismo sem cruz, e não existe exaltação sem humilhação. Porque não são homens que vão nos exaltar, mas Deus. E é por isso que eu preciso me ajoelhar diante dEle. E que assim, meus irmãos, nós possamos confiar, para que assim como a nação de Israel, quando leu esse livro de Daniel, e esse primeiro capítulo, pôde confiar e se confortar na soberania desse Deus, que nós também possamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor imensamente, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós, e ainda pelo que o Senhor fará. E com esse coração grato a Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nos faça enxergar o quanto o Senhor está no controle da nossa história, para que possamos descansar em Ti, para que possamos confiar em Ti e viver a nossa vida de maneira tranquila, Deus, olhando sempre para o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Mais uma vez te agradecemos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos dê uma excelente semana. Agradecemos a presença de todos, de uma maneira especial aqueles que nos visitam. Há quem nos visite pela primeira vez. Nós gostaríamos de entregar uma pequena lembrança. Uma jovem aqui à frente, do lado da Janaína, perdão, é a hora que falha aqui, né, Janaína? Seu nome? Ruaila. Uaila. Muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe. A gente vai te entregar aí uma pequena lembrança, que você possa ter se sentido bem no nosso meio. E sempre que quiser, esteja conosco, viu, Uaila? Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Não? Irmãos, eu sempre costumo dar só os avisos no início e depois a gente já encerra, mas rapidinho só.
com relação ao piquenique de famílias, tem uma enquete lá no grupo. Vamos movimentar para ver quem que vai. Eu já coloquei lá. Eu, Luciana, Sofia, eu vi que já estão lá. Tem mais uma ou duas pessoas que colocou. Coloque lá também se você vai participar, para que a gente possa nos movimentar, animarmos aí, para estarmos juntos. Quinta-feira é feriado. E seria um bom momento para a gente passar aí as famílias juntos, conversando uns com os outros, né? Então, faça esse esforço para que a gente possa estar presente lá. Mas já participe da enquete hoje mesmo, amanhã, já faça a sua inscrição logo, para que a gente, assim, possa divertir aí na quinta-feira. Os pais com crianças, as crianças até 8 anos não pagam, e vai ter programação especial para elas lá, algodão doce, escorregador na piscina, futebol de sabão. Então, o presbitério está se organizando para promover assim, um dia bacana, né, tanto para as crianças quanto para os adolescentes também. Então, não deixa de participar não, nessa próxima quinta-feira. Vamos nos movimentar e a gente vai precisar também de carona para algumas pessoas. Eu gostaria que você, então, depois me passasse, pastor, eu posso, né? Eu sei que o Moisés já tem 2 lugares, eu já tenho 2 pessoas já por cá, já completou aí 2 lugares, já viu, Moisés? Então já está. E quem for e tiver carro, for de carro e tiver lugar, me procura para a gente ir organizando aí quem vai poder ir com vocês, tá bom, meus irmãos? Moisés? Podemos sim. Tem uma irmã que iria comigo. Se ela realmente for comigo, tem mais um lugar. Tá, nós vamos organizar, certo, nós vamos organizar então, e vamos ver se a gente marca de sair aqui na porta da igreja. Eu vou passar também no grupo a localização da chácara, tá? De onde é a chácara. Mas o pessoal que mora aqui já pode ir sair daqui junto, né? 4h30 da manhã. Deixa eu ver que hora que vai começar, Deus me livre. 4h30 não. Se eu falar 4h30, o povo não vai, né? Mas eu vou olhar direitinho como começa e a gente combina lá, a gente coloca lá no boletim, os avisos, tudo certinho, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos despedir, dê aí um abraço, um aperto de mão em quem está do seu lado, desejo uma boa semana. E temos um chazinho ali no fundo, não vai embora.